Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre você e os seus. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E nós teremos batismo. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, condenado. Faça uma aliança com Deus se você ainda não fez. Segunda-feira, nós vamos estar realizando o jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Às 15 horas, em todos os nossos templos, nós vamos estar abrindo esse jejum, vamos estar clamando e depois realizando às 19h30 a vigília do melhor da terra. E já quero convidar você para largar conosco na quinta-feira, dia 1º, o último propósito de fé de 2011, ano da grande colheita. Nós vamos passar 31 dias clamando. Há anos realizamos esse trabalho. É para mostrar a você que para nós nunca está perdido. E eu trago para você sempre testemunhos de pessoas que obtiveram suas respostas até no último dia, no dia 31. Se você acompanha o nosso programa, você já ouviu. E não são poucas. Pessoas que receberam de Deus as respostas no último mês do ano. E algumas até no último dia do ano, que é no dia 31. Então Deus pode operar em fração de segundos. Vamos clamar. Quais as 3 coisas que você não aceita levar para 2012? Não tem que levar. Vamos clamar. Vamos buscar a Deus. Vamos, se coloca nesse propósito de oração, de jejum. 31 dias. Dê condições para Deus agir na sua vida. Eu te desafio. Eu posso provar através de resultados que o Senhor opera hoje, tanto quanto operou no passado. E a vida de uma pessoa que se lança nele é mudada mesmo. Ela é transformada. E nós vamos estar durante esses 31 dias, o mês inteirinho de dezembro, buscando a Deus nesse propósito. E como tem sido todos os anos, milagres e muitos milagres. Vamos buscar. Olha o que diz aqui em Mateus 22, no 32. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. O Senhor é Deus dos vivos e não dos mortos. Ele foi com Abraão, com Isaac e com Jacó. Eles viveram o poder de Deus no tempo deles. Mas agora é o nosso tempo. E Deus foi com eles quando estavam vivos. Mas agora já se foram. Mas nós estamos aqui. Nós somos os vivos. E Deus só pode operar na vida de quem está vivo. Compreendeu? Não na vida de quem está morto. Se você está vivo, Deus pode operar na tua vida. Se você morre, não há mais nada a fazer. E isso você deve entender. Se você está aí, é porque está vivo. E significa que Deus quer agir na tua vida. Porque Ele é Deus de vivos. Dos vivos, não dos mortos. Agora, nós levamos isso para o lado espiritual. Quantas pessoas que já morreram espiritualmente?
Estão mortas. Espiritualmente estão mortas. E Deus não pode fazer nada por uma pessoa que já se entregou à morte espiritual. Como é que Deus vai operar na vida de uma pessoa que se entregou à morte? Como é que ele pode agir na vida de uma pessoa que morreu espiritualmente, que se entregou à morte espiritual? Ele não pode, ele é Deus dos vivos. Quando uma pessoa se entrega, Deus não pode agir porque ela se entregou. E Deus deu a você o livre-arbítrio. Você pode decidir, você pode escolher estar em Deus, se manter vivo, ou se entregar à morte espiritual. Mas, se você conviver, uma pessoa morre, em 24 horas começa o processo de decomposição. Se você ficar do lado dela, encostada nela, ela vai começar a se decompor, a cheirar mal. E aquilo vai virar um foco de contaminação, porque está morto. Vai cheirar mal. E sabe o que Deus quer que você entenda? Que muitas vezes, talvez, não sei, você tem se envolvido com coisas mortas. Você tem permitido que coisas que já estão em decomposição ainda tenham poder sobre a tua vida. Quantas pessoas que vivem do lado de gente que está morta espiritualmente estão morrendo também. Vivem se envolvendo com coisas mortas. E o que uma coisa morta pode acrescentar na vida da gente? Nada. Nada. Quantos que vivem cutucando coisas antigas, coisa que já estava enterrada, tirando para fora, como dizem por aí, desenterrando o defunto? Quantos? E se você mexe com coisas mortas, se você desenterra defunto, isso não tem como ser bênção na tua vida, mas sim uma maldição. Não tem como. Você precisa prestar atenção na tua vida. Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. E se você se entrega à morte espiritual, Deus não pode agir na sua vida, você tem que reagir. Se você decide se envolver com coisas mortas, isso vai ser prejudicial à tua vida. Se você só se envolve com coisas mortas, com gente morta, espiritualmente falando, isso não vai trazer nenhum benefício para você, mas vai te contaminar. Quantos que estão contaminados? Porque, infelizmente, só se envolvem com coisas mortas. Estão o tempo todo envolvendo com coisas mortas e levantando o defunto da cova e se envolvendo com coisas velhas e com coisas do passado e desenterrando coisas. É sempre o mesmo assunto, sempre as mesmas conversas, e a Bíblia diz as más conversações corrompem os bons costumes, e talvez você vive se envolvendo em conversas paralelas, maliciosas, coisas do passado, levantando coisas que já estavam enterradas, é sempre o mesmo assunto. Como é que você quer ser bem abençoado, bem-sucedido, bem-sucedida? Se você vive de passado, se você só se envolve com coisas velhas, mortas, e muitas em decomposição, muitas cheirando mal. É por isso que talvez, não sei, hoje, você está aí contaminado. Tua mente contaminada, teu espírito contaminado, teu coração cheio de amargura, de malícia, de infelicidade, de angústia.
Por quê? Se você envolve com coisas mortas, não tem vida. Você está se contaminando. Você quer a bênção de Deus. Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Se envolva com coisa viva, boa, com bênção, com Deus, com coisas saudáveis, limpas, honestas, santas. Entendeu? Se envolva com coisas boas. Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Você quer que Deus se manifeste na tua vida? Você tem que estar vivo, viva espiritualmente e não morto. Você quer construir uma boa vida? Não fique perto de coisas mortas, do lado de gente morta. Porque um morto vira foco, se transforma num foco de contaminação. Dá bicho, sabia? Enche de verme. Vermes. Preste atenção na tua vida. Porque talvez você tenha uma tendência a estar sempre com pessoas que já morreram na fé. Sempre do lado de gente morta. Que só fala de morte. Talvez você tenha uma tendência a viver desenterrando o defunto, falando de coisas velhas, de coisas mortas. E Deus não se agrada disso. Você precisa estar vivo. Se você morreu espiritualmente, precisa ressuscitar, ser vivificado, buscar de Deus. Não aceita a morte espiritual, porque Deus é Deus dos vivos, não dos mortos. Se envolva com coisas boas. Preste atenção nisso, vivas, santas, puras, belas. Pense nisso. Deus é Deus dos vivos, não de morto. Entendeu? Não de morto. Não de morto. Então não aceita a morte espiritual e nem aceite conviver com gente que já morreu na fé. Porque isso só vai te contaminar, que talvez já tenha te contaminado. Se crer e desejar, prepare um copo com água. Eu volto já para orarmos. Como que era a vida de vocês antes de conhecer o Ministério Mudança de Vida? Olha, nós viemos de um outro ministério e precisávamos nos reciclar, nos restaurar espiritualmente, diante de um grande desafio, que eu já testemunhei outras vezes aqui, mas novamente eu ressalto porque foi fundamental na mudança da minha vida, literalmente. Foi conhecer o ministério, ser restaurada na fé, praticar uma fé viva, eficaz, que produz resultados. Creio que o meu maior legado hoje é a minha restauração pessoal como ser humano, como cristã. Por quê? Porque eu aprendi a cada dia a vencer coisas que eu não sabia nem que eu precisava mais vencer interiormente. E assim eu fui suplantando situações e elas foram refletindo externamente. Eu creio que o meu maior ganho e a minha maior vitória aqui foi justamente ter aprendido isso. Que o importante é você ser verdadeiro, não ser um religioso, você conhecer um Deus vivo e praticar uma fé viva. E foi assim que eu vi a transformação na minha vida. Foi a partir de deixar tantas... embora a gente não creia que haja religiosidade, muitas vezes a gente vai se deparar com situações de religiosidade ou situações que você deveria ser transformado e que você não se observou adequadamente. E eu creio que aqui tudo isso é revelado do altar e você tem a oportunidade única de ser transformado na presença de Deus. E eu atributo a isso todas as minhas vitórias subsequentes, quer seja na saúde do meu filho, vitórias financeiras, aquisição de apartamento, crescimento espiritual, voltar a trabalhar no ministério, a exercer o chamado, isso é fundamental dizer também. Então eu creio que tudo isso agregou muitas bênçãos, recuperação de carro, transformação de vida, literalmente transformação de vida. A senhora me dizia que a senhora vivia há anos, a senhora já era da fé desse outro ministério. Sim, eu estava há uns 10 anos, nesse outro ministério, também lá também era obreira, enfim, e eu creio que muito mais eu precisava ser transformada em situações pessoais para
vencer aquele obstáculo muito difícil. Eu tinha a situação do meu filho que nasceu com um problema de saúde, não de saúde, mas um problema estrutural, que ele precisaria submeter a várias cirurgias ao longo da vida dele, e isso eu fiquei sabendo durante a gestação. Então foi realmente uma notícia ruim. Naquele momento eu precisava ter forças para reagir. E foi quando assisti no programa da Bispa, à noite, em oração, meu marido, que inclusive iniciou esse processo de assistir-la à noite, eu passei a assisti-la também, e foi brotando um renovo, como a palavra fala, do deserto começou a fluir um manancial, e começamos a nos restaurar e a buscar novamente. Houve uma transformação interior. Eu creio que isso mexeu com a gente e nos ajudou muito a vencer. A nossa vinda para o Ministério Mudança de Vida, eu tributo a isso, a esse renovo de fé, essa restauração que nos fortaleceu para seguir adiante. E tem nos fortalecido a cada dia, né? A senhora me disse também que tem vivido grandes vitórias. Recente conseguiu concluir um curso que a senhora tanto projetou, né? Outra grande bênção e visão é o projeto de conquista que nós temos aqui todo início de ano. Isso é fantástico, porque você organiza os seus sonhos e melhor, você possibilita sonhar. Porque às vezes você está na fé e está morto os sonhos. E aqui você volta a sonhar. Então, venha e aí faça como eu. Projetei, coloquei nos meus projetos de conquista que eu desejava voltar a estudar inglês, eu preciso profissionalmente. Deus preparou um curso no exterior, eu estive no Canadá agora há pouco tempo, fiquei lá 35 dias estudando, o Senhor me deu graça, eu consegui evoluir 2 níveis em um mês, uma coisa que já é um feito extraordinário. Então, eu acredito que se o Senhor não fosse comigo, nada disso aconteceria, nem mesmo o aprendizado como foi feito lá no Canadá foi uma grande bênção para mim também. Essa fé vocês têm vivido unânimes, um casal, uma família que busca a direção de Deus. Exatamente, temos. Eu quero só contar um detalhe que aconteceu dessa viagem. Nós tivemos o curso totalmente pago e a viagem totalmente paga. Nós não tivemos um custo para ir para lá. Nós tivemos estadia também lá gratuita. Nós só gastamos com coisas supérfluas lá, vamos dizer assim. Deus foi tão grande o que Deus deu a conquista para ela, em cima do projeto dela, que eu também usufruí desse projeto que ela tinha feito, que nós fomos para lá não investimos nada do nosso bolso. Deus realmente colocou sobre as nossas vidas. Quer dizer, fizemos uma viagem para o exterior, em 2 países diferentes, totalmente abençoado por Deus, sem ter que tirar um recurso das nossas mãos. Ou seja, isso se dá a busca, jejum, oração, estão aqui na fé, em todos os propósitos que o ministério tem realizado. Pastor, uma coisa que Deus colocou no nosso coração aqui, que nós aprendemos aqui dentro desse ministério, que foi realmente uma reciclagem de fé. Uma parte que eu falo assim de religiosidade que eu tinha quando eu cheguei aqui, é que interiormente eu tinha falado assim que o sacrifício de Jesus já fez por nós. Eu não teria mais que fazer nenhum sacrifício aqui nessa terra. Eu teria só que colher os frutos das bênçãos que Deus faria na minha vida. Mas eu aprendi que a persistência, o sacrifício, eu me colocar diante de Deus, nós temos trabalhos de jejum e oração aqui nessa igreja. Eu nasci num lar cristão, eu sou a 4ª geração dentro do meu lar, graças a Deus, assim, desde os meus bisavós nós somos cristãos, mas eu falo que nunca em nenhum tempo eu orei tanto, eu jejuei tanto, busquei tanto a Deus como eu busco aqui. E quanto tempo vocês estão vivendo essa fé? Nós já estamos aqui nesse ministério há 3 anos. E há 3 anos, carro, apartamento, nome limpo, dignidade, respeito, espírito, vivos espiritualmente em 3 anos. Em 3 anos. Nós temos tido conquista em todos esses anos. A cada ano que passa, a palavra vem para nós para fazer a diferença em nossas vidas. E o maior prazer que eu tenho é quando a palavra de Deus começa a ser glorificada através da minha vida. Porque a cada reunião que nós temos aqui, nós aprendemos a usar as palavras, não as palavras-chave, mas a mensagem que Deus traz no altar, nós colocamos em prática. Uma dessas palavras foi, Deus colocou que Deus daria ideias para nós sobre negócios. E eu estava buscando isso profissionalmente esse ano na minha vida. Porque esse ano eu falei com Deus, esse é um ano que eu terei a minha empresa, eu me realizarei na minha empresa. Eu não trabalharei mais para os outros. Não que isso não seja bom, mas que é o desejo do meu coração eu crescer, eu colocar as minhas ideias em prática. Deus me deu uma ideia num culto aqui de segunda-feira, numa reunião de segunda-feira, sobre um negócio que ainda não existia.
né? Deus me deu um produto novo, que foi um site que ele me deu, que chama www.auaurbano.com.br, um site de compras coletivas. Sempre com um certo medinho lá no fundo, né? Porque você não percebe, você está sempre praticando a fé, mas você quando não se dá a oportunidade de se conhecer a 100%, tratar isso, você não vê isso. Por isso que eu digo que essa transformação foi fundamental. Então é uma luta que eu aprendi aqui a enxergar e a vencer com mais determinação, a observar tudo isso e várias outras situações. O Senhor tem me dado graça para vencer. Então hoje eu empreendo, consigo ir além, que era uma grande dificuldade empreender para mim, e hoje eu consigo, e Deus tem me acrescentado muito, é assim que eu tenho conseguido vencer. Venci isso. Hoje, um casal feliz, próspero, abençoado. O que a senhora, como mulher auxiliadora, ajudadora, que vive essa fé, tem a dizer para essas pessoas que nos assistem agora e se depara com situações semelhantes a que vocês enfrentavam antes de viver essa fé? Eu acredito que o fundamental é você vir para cá, para o Ministério Mudança de Vida, para você ter essa visão abençoada que o Senhor entregou à nossa líder, praticar essa fé sacrificial, em perseverança, em oração, em jejum, em posicionamento, em mudança de vida. A palavra, o ministério tem o nome certo, mudança de vida. A partir daí, sem religiosidade, sem falsas esperanças, não. Uma fé focada em Deus, na palavra revelada do altar, crendo que o Senhor, aquilo que foi dito, foi revelado, vai ser cumprido na sua vida, nas campanhas, nas madrugadas, nas vigílias, nas orações. É assim que a palavra fala e é assim que nós temos praticado. E é assim que nós temos vencido. Então venha participar conosco e ser transformado e abençoado. É assim que eu te convido. Venha para cá. Nada acontece no mundo material, a não ser que primeiro no mundo espiritual seja transformado, né? Então nós, dentro aqui, Deus nos fez enxergar que a parte espiritual precisaria mudar realmente, que nós precisávamos somente dele para alcançar aquilo que nós precisamos. O ano já acabou para você? Não, ainda faltam 2 meses, são 60 dias de vitórias que virão pela frente ainda. Para essa pessoa que está desacreditada, que o ano já acabou, vale a pena ela vir conhecer e viver essa direção? Não, vale muito a pena. Se o ano acabou para você, se já está determinado para isso, eu conheço esse lugar e eu conheço um Deus que ele faz o impossível, ele reverte isso na sua vida. Se você já determinou, se você está deprimido por causa de uma situação como essa, sua empresa caiu, você foi problema com seu filho na saúde como nós tivemos, muitas vezes nós chegamos a pensar que tinha acabado. E esse acabou não existe no vocabulário de Deus. Isso é uma coisa que você vai guardar no seu passado, porque quando você lembrar dessa palavra acabou, você vai saber que Deus fez coisas novas na sua vida e que o impossível, que o lugar alto está preparado para você. Hoje feliz. Muito feliz. Abençoado. Muito. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Amém. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, que talvez, Senhor, precisa ressuscitar na fé. Precisa mudar a sua forma de conduzir a vida. Visita esta vida, meu Pai, que tem se envolvido com coisas mortas, só se envolve com coisas do passado, está o tempo todo desenterrando aquilo que já estava morto, e falando de assuntos que já deveriam ter ficado no passado, no esquecimento. E as pessoas com quem ela convive é sempre gente que já morreu na fé, gente morta. Gente que só contamina o espírito dela com palavras, com assuntos, com malícia, com fofocas, com coisas malditas, que o Senhor abomina, Pai. Tem misericórdia, Senhor, desta vida. Visita ela agora, Pai. Se ela morreu na fé, eu peço, ressuscita esta vida, vivifica, Pai. Levanta ela. Como diz a tua palavra, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Se ela quer que o Senhor resplandeça na vida dela, Pai, ela vai ter que buscar a vida e não a morte. Se ela quer que o teu poder resplandeça, viver o teu poder, ela não pode se envolver com coisas mortas, coisas do passado. Ela não pode mais aceitar isso para a vida dela. Ajuda ela a reagir, meu Pai. Não sei, talvez essa pessoa é tão melancólica, emocionalmente, é tão fraca, é tão volúvel, dá crédito a tudo que é negativo, pessimista.
Quantas vezes, meu Pai, uma pessoa é totalmente contaminada por assuntos negativos, mentirosos, maliciosos. Ó Pai, isso só vem de coisa morta, é de defunto espiritual. Espiritual. Ajuda ela a entender isso, Pai. Porque gente viva na fé não se envolve com coisas sujas, contrárias à tua palavra, mas gente morta sim. Gente morta sim. Cobre ela com teu sangue, ajuda ela a entender e a reagir. E não permitir que o mal continue destruindo e levando ela para uma direção, talvez até sem volta. Que ela receba força, que ela seja ressuscitada, vivificada, erguida, renovada. E decida pela vida conviver com coisas novas, limpas, santas, puras, vivas. Com gente viva e espiritualmente falando. Abençoa lares, famílias. Todos que nos pedem orações por cartas, e-mails e diz que vida, eu consagro tudo que está no receptor e escopo com água. E quando ela beber desta água, que ela seja vivificada, ressuscitada, erguida. Que o teu poder possa resplandecer na vida dela. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. E têm nos ajudado a manter o programa. Que essas pessoas sejam atingidas por vitórias, prosperadas, enriquecidas, abençoadas poderosamente. Que o teu poder se manifeste na vida dessas pessoas que têm sido semeadoras do programa. Que elas desfrutem do melhor, das tuas promessas, do teu poder. E sejam enriquecidas de todas as maneiras. Desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. E o Senhor diz, dai, só dai. E ser-vos-á dado. Vai voltar para ela, boa medida. Recalcada, sacudida, transbordando. É o que vai voltar, se ela aprender a dar, a semear no teu reino. Visita todos que estão comigo agora, meu Pai, em oração. Que sejam atingidos por vitórias. Que o teu poder resplandeça na vida delas. Dessas pessoas. Que elas recebam vida. Espírito de vida. Porque o Senhor é Deus dos vivos. E não dos mortos. Abençoa todos com força, paz, com vida. Em nome de Jesus, meu Deus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. Beba comigo e receba a vida. Amém? Olha o Disque Vida aqui. Pode ligar para nós. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico. E onde vou estar amanhã às 9. Com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E nós teremos batismo. Segunda-feira, o jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Às 15 horas, eu também vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, abrindo o jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Isso em todos os nossos templos. Depois vou estar retornando às 19h30 para realizar a vigília do melhor da terra. Quinta-feira é um dia de vitórias, de muitas vitórias. Dezembro é sempre um mês de muitas alegrias. Nós vamos largar na quinta-feira, dia 1º, com o último propósito de fé de 2011. Quais as 3 coisas que você não aceita levar para 2012? Não tem que levar. Vamos clamar. Deus vai operar na tua vida. Vamos lutar. E você vai, mas vai mesmo, hein? Ver o poder de Deus. O impossível será Deus não operar na vida do que crê. Deus te abençoe muito. Conte conosco. E se o Senhor não vier, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.